Meu nome é Lisa e, por muitos anos, pensei que minha vida estava perfeitamente organizada. Eu tinha uma posição de prestígio como diretora de marketing em uma empresa que me oferecia estabilidade e prestígio. E ao meu lado estava Izen, meu marido, com quem eu compartilhava uma vida cheia de conforto e estabilidade financeira. Eu havia conquistado o que muitas pessoas desejariam, uma carreira de sucesso. Um relacionamento amoroso que parecia perfeito e independência financeira que me dava uma constante sensação de realização. Eu tinha orgulho de conseguir administrar as parcelas da hipoteca e de ter tudo sob controle. Família, para mim, sempre foi um pilar fundamental. Izen, meu marido, tinha um relacionamento muito próximo com sua mãe, Amy, e seu irmão mais novo, Brian. Após a morte de seu pai, Amy se tornou o centro da vida familiar. Eu admirava a devoção de Izen e Brian à mãe e me senti sortudo por ter sido acolhido naquele círculo unido. Amy sempre foi cordial comigo. No começo ela parecia-me aceitar e até se interessar pelo meu trabalho. Lembro-me de que em uma de nossas primeiras reuniões familiares, enquanto falávamos sobre minha carreira, Amy olhou para mim e disse com um leve sorriso: marketing. Parece importante. Embora suas palavras fossem simples. Senti sua aprovação e, por um momento, pensei que havia conseguido me integrar totalmente à sua família. Os primeiros anos do nosso casamento foram cheios de felicidade. Fins de semana animados, jantares festivos, noites de jogos espontâneas, tudo parecia se encaixar perfeitamente. Comemoramos um dia de ação de graças particularmente memorável na casa da Amy. Houve risos, histórias de família e toda a atmosfera estava repleta de calor. Naquele momento, me senti mais próximo do que nunca daquela família que eu começava a ver como minha. A conexão era tão forte que, por um momento, pensei que tudo na minha vida era perfeito. No entanto, essa visão idílica começou a ruir numa véspera de ano novo na casa de Amy. Enquanto servia vinho na cozinha, ouvi uma conversa que me fez gelar o sangue. Amy estava comentando sobre o vestido de Yuli, uma convidada, e não de uma forma amigável. O que você está tentando fazer? Como mãe solteira, você está tentando impressionar, mas não está conseguindo, disse Amy, com desdém. Eu congelei. Embora a princípio essas piadas parecessem inofensivas para mim, algo nelas começou a mudar. Comecei a notar a crueldade escondida por trás daquelas risadas. O que eu antes considerava uma característica familiar divertida começou a se revelar um comportamento cruel e prejudicial. Com o tempo, a atitude de Amy não apenas continuou, mas se intensificou. De vez em quando, eu ouvia Amy, Izen e Brian se reunindo para compartilhar comentários sarcásticos sobre outros membros da família ou até mesmo amigos próximos. Esse tipo de conversa, que antes era esporádica, começou a se tornar mais frequente. Meu desconforto aumentou e, com o passar dos meses, o desconforto cresceu dentro de mim. Eu me senti preso em uma atmosfera de desdém e sarcasmo. Tudo culminou no domingo de Páscoa. Amy, novamente, começou a criticar as decisões financeiras de um parente. Eu estava sentado à mesa, ouvindo. Quando não aguentei mais, decidi confrontá-la. Pedi que ele demonstrasse mais respeito. Minha voz tremeu de frustração e, embora eu esperasse que Izen ao menos interviesse, ele permaneceu em silêncio, olhando para o chão. Foi naquele momento que a decepção me atingiu como uma flecha. O homem com quem me casei. O homem que deveria ser meu porto seguro em todas as situações. Não se moveu um centímetro para me defender. A tristeza me envolveu como um cobertor pesado. As reuniões familiares, antes alegres e cheias de vida, começaram a parecer um fardo. Izen, por sua vez, permaneceu ao lado da mãe, não ousando confrontá-la. Eu, por outro lado, me sentia cada vez mais isolado e sozinho em um ambiente que antes parecia tão acolhedor. Perguntei a mim mesmo, por que ele não consegue enfrentá-la quando ela é cruel comigo? Uma noite, depois de outro encontro constrangedor, eu o confrontei. Por que você não consegue falar com ela quando ela te diz essas coisas? Por que você não me defende? Perguntei, com o coração na mão. Ele suspirou, visivelmente cansado, e me disse: é minha mãe. Lisa, o que você espera que ela faça? Minha alma se partiu quando ouvi essas palavras. Eu sentia como se o homem com quem eu sonhava em compartilhar uma vida, uma família, estivesse se distanciando cada vez mais de mim. Sua indiferença estava-me destruindo. Comecei a evitar reuniões familiares. Eu inventava desculpas. Procurava qualquer pretexto para não estar naquele ambiente tóxico. Mas o pior ainda estava por vir. Um dia, quando pensei que nada poderia piorar, descobri que estava grávida. A notícia me deixou com uma mistura de emoções, sendo a mais predominante a confusão. Embora eu estivesse feliz em pensar em um novo começo, ao mesmo tempo, as complicações da minha primeira gravidez me preocupavam. Na época, eu esperava que a notícia da minha gravidez pudesse trazer alguma proximidade e compreensão ao meu relacionamento com Izen. Mas ele não reagiu como eu esperava. Sua resposta foi uma mistura de surpresa e alívio.
Como se essa gravidez fosse algo que ela tivesse que suportar. A gravidez foi complicada desde o início. Sofri com náuseas constantes, tonturas e, pior de tudo, o risco de um aborto espontâneo, o que me obrigou a ficar em repouso na cama por vários meses. Durante esse tempo, Izem se tornou cada vez mais distante. Ele chegava tarde em casa e, em algumas noites, nem voltava. A situação se tornou insustentável. E no dia da minha cesárea programada, quando eu mais precisei dele, Izem não estava lá para me apoiar. Chamei-o para a sala de cirurgia, cheio de medo e ansiedade. E uma enfermeira me informou que ele havia decidido esperar do lado de fora. Meu coração afundou quando ouvi isso. Eu me senti mais sozinho do que nunca. Depois da cirurgia, apesar de estar feliz com a chegada do meu filho, essa alegria se dissipou rapidamente quando Izem finalmente apareceu na sala de recuperação. Seu comportamento era frio, quase como se ele estivesse irritado por ter que estar ali. Isso não está certo, ele me disse abruptamente, criticando minha decisão de fazer a cirurgia e lamentando o quão desconfortável era para ele estar no hospital. Suas palavras foram como um balde de água fria. Ele saiu furioso, me deixando lá, sozinha com o meu recém-nascido. Aquele dia marcou o início de uma nova etapa na minha vida. Percebi que a vida que eu sonhava e na qual eu acreditava não existia mais. Meu casamento, que eu achava sólido, havia desmoronado. Izem foi se distanciando cada vez mais. E eu fui forçada a navegar sozinha pelas águas desafiadoras da maternidade. Desde que nosso filho nasceu, ele mal ajudou. As noites em que meu bebê chorava sem parar se tornaram as mais difíceis. Izem só me dirigiu palavras de reprovação, sempre carregadas de frustração. Ele me disse, e nós, enquanto eu lutava para permanecer à tona. Sem descanso, sem apoio, minha saúde ainda estava comprometida pela cirurgia. Mas nada disso parecia importar para ele. Um dia, enquanto lutava contra a fadiga e a dor, Izem me disse sem rodeios, preciso que você volte ao trabalho. Fiquei surpreso, antes que eu pudesse reagir. Ele acrescentou, contratamos uma babá. Não posso continuar vivendo assim. Lisa, precisamos do dinheiro. Fiquei sem palavras, incapaz de responder, mas seu tom deixou claro que não havia espaço para discussão. Então comecei a procurar um emprego. Embora com minha visão comprometida, isso se mostrou uma tarefa quase impossível. Por fim, consegui um cargo em uma empresa menor, com um salário muito menor do que antes. Quando contei isso ao Izem, sua resposta foi um sorriso frio e irônico, é isso aí. Vamos pagar uma babá para isso. Minha vida se tornou uma rotina exaustiva. Todas as manhãs eu me levantava para ir trabalhar, deixando meu filho com a babá. Minha visão ainda estava afetada, mas eu ainda lutava para manter a estabilidade da nossa família. Ou pelo menos tentava. Izem, por sua vez, ficava cada vez mais distante. E sua indiferença se tornava cada vez mais dolorosa. Com o passar dos meses, a desconexão com Izem se tornou mais profunda. Eu sentia que minha vida estava desmoronando. Não só por causa das dificuldades que eu estava enfrentando com minha saúde, mas também pela indiferença do meu marido. A cada dia que passava, a distância entre nós aumentava. Apesar dos meus esforços para manter a calma, conciliar o trabalho, a maternidade e a minha própria saúde em deterioração, a distância entre Izem e eu estava se tornando mais difícil de ignorar. As noites eram as mais difíceis. Nosso bebê, que acabou se tornando uma criança pequena, exigia atenção constante de mim. Izem, no entanto, permaneceu distante, imerso em seu próprio mundo. Ele frequentemente chegava tarde em casa e, nas raras ocasiões em que estava, sua presença era como a de um estranho. Alguém que não compartilhava mais a intimidade que tínhamos antes. A falta de apoio deles me fez sentir mais sozinho do que nunca. Certa noite, depois de um dia particularmente difícil com nosso filho, pedi a Izem que me ajudasse a ler uma história para ele. Eu estava exausta, meu corpo ainda estava se recuperando da cirurgia e minha mente lutava para se manter afiada entre os altos e baixos da maternidade e do trabalho. Você pode ler uma história para ele? Perguntei a ele, esperando receber ao menos um gesto de apoio. Sua resposta foi fria e distante. Claro, Lisa, ele disse, mas sua voz não demonstrava nenhum entusiasmo. Era como se seu comprometimento com nossa família tivesse desaparecido. Eu o vi olhar para o relógio, preocupado com as horas. E então, com uma rapidez incomum, ele se levantou e me disse, prometi ajudar a mamãe. Então tenho que ir. Não consigo descrever o sentimento que senti quando o vi abandonar nossa família. Mais uma vez, por sua mãe, naquele momento, o peso da situação caiu sobre mim em toda a sua magnitude. Eu estava no meu 7º mês de gravidez. Sozinha, com um filho que precisava do pai, mas que estava vivendo uma ausência total dele. Naquela noite, me senti mais isolado do que nunca. Como se estivesse preso em uma teia de frustração e solidão. Sem saída à vista. Esse mesmo sentimento de abandono se repetiu inúmeras vezes nos dias seguintes. À medida que minha gravidez avançava,
Ficou mais difícil manter o equilíbrio. Não só meu corpo estava exausto, mas minha alma também. A indiferença de Isen estava se tornando insuportável. Sua incapacidade de entender o que estava acontecendo na minha vida, de ser um apoio real, estava lentamente me afogando. Cada palavra que ele me disse, cada gesto de indiferença, me cortou como uma lâmina. Não pude mais ignorar isso. O golpe mais duro veio quando, apesar de estar prestes a dar à luz, Isen decidiu que tinha que ir com Amy, Brian e Christine ao casamento de Brian no Havaí. Fiquei completamente perplexo. Minha cesárea estava marcada para 5 dias depois e, em vez de ficar para me apoiar, ele decidiu que era melhor ir a uma festa de família, nos abandonando mais uma vez. Eu me senti traída, como se tudo em que eu acreditava sobre nosso casamento e nossa família fosse uma mentira. Fiquei sem palavras enquanto o observava arrumar suas coisas com total desdém. Como se meu sofrimento não fosse suficiente para fazê-lo considerar ficarmos juntos naquele momento crucial. O que você está fazendo? Perguntei, com a voz embargada pela dor. Vamos ao casamento do Brian no Havaí, ele respondeu, sem nem me olhar nos olhos. Minha cesárea é em 5 dias. Quem vai cuidar do nosso filho? Perguntei, buscando desesperadamente algum tipo de simpatia. Você vai conseguir. Você sempre consegue. Ele respondeu friamente, e fechou o zíper da mala, deixando uma sensação de vazio absoluto no ar. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu estava completamente sozinha, prestes a enfrentar uma das experiências mais dolorosas da minha vida. E ele preferiu ir a um casamento. Foi como se a última centelha de esperança que restava em meu coração tivesse se apagado de repente. Depois que ele foi embora, fiquei com uma profunda sensação de traição. Ao longo dos anos, eu havia aceitado suas atitudes, sua indiferença, mas agora seu comportamento atingiu um nível que eu não podia mais ignorar. Quando verifiquei nossa conta bancária, descobri que todo o dinheiro que eu tinha economizado para as despesas da família havia desaparecido. Meu coração parou quando vi que Isen tinha usado cada centavo de nossas economias para financiar sua viagem e o casamento extravagante de Brian. Eu me senti vazio. Ele não só me abandonou emocionalmente, mas também roubou minha paz de espírito financeira. Liguei para Isen, mas a resposta que recebi foi ainda mais dolorosa. Onde está o dinheiro? Perguntei, com a voz trêmula. Depois de uma breve pausa, ouvi sua risada sarcástica do outro lado da linha. Precisávamos disso como presente de casamento do Brian. Não seja tão gananciosa, Lisa, disse ele, e desligou o telefone sem nem me dar a chance de responder. A dor no meu peito se tornou insuportável. Fiquei completamente sobrecarregada, sem saber o que fazer, mas sabendo que algo na minha vida tinha que mudar, algo que eu não podia mais tolerar. No dia em que minha bolsa estourou, logo depois daquela conversa fria e dolorosa, percebi que tudo em que eu acreditava sobre minha vida estava desmoronando. No hospital, enfrentei uma situação de vida ou morte, sentindo que minha vida e a do meu bebê estavam em risco. Foi ali, naquele momento crítico, que eu soube que meu casamento havia chegado ao fim. Eu não podia mais permitir que a indiferença de Isen controlasse minha vida. Nem podia continuar a ser afetada por suas decisões egoístas. No final, a cesárea de emergência foi um sucesso e, embora eu me sentisse exausta física e emocionalmente, consegui deixar o hospital com meu filho saudável. Isen nem se deu ao trabalho de me ligar. Ele não perguntou como eu estava ou como estava o nosso bebê. Foi naquele momento que percebi que precisava tomar uma decisão difícil, mas necessária, terminar aquele relacionamento que não tinha mais futuro. Minha vida tinha que seguir em frente. E eu não podia mais esperar que ele mudasse. Depois da cesárea, o vazio que Isen deixou na minha vida se tornou ainda mais palpável. Durante aqueles dias no hospital, enquanto eu recuperava minhas forças e meu bebê se adaptava a este mundo, a indiferença de Isen não só me machucou, mas abriu meus olhos para a dura realidade: nosso relacionamento não tinha mais salvação. Ao sair do hospital, me deparei com a dura verdade de que não havia mais volta. Isen havia abandonado não apenas sua família, mas também a ideia do que antes era um casamento. Quando voltei para casa, a solidão era minha única companhia. Isen nem se deu ao trabalho de perguntar como eu estava ou como estava o bebê. Ele, imerso em seu mundo e em seu egoísmo, nunca deu um passo em minha direção, nem mesmo para verificar se estava tudo bem. Não me lembro de quanto tempo ele levou para aparecer em casa. Ou quantas vezes liguei para ele esperando que ao menos demonstrasse alguma preocupação. Mas sua indiferença estava-me matando. E a verdade é que, naquele momento, eu não desejava mais sua companhia nem sua presença. Depois de dias de angústia, decidi que seria melhor acabar com aquela fase da minha vida. Eu sabia que não poderia continuar com um homem que havia falhado comigo de tantas maneiras. Ele não só me deixou sozinha durante a gravidez e a cesárea, como também roubou nossas economias e me deixou sem nada, abandonando-me no meu momento mais vulnerável. Não era apenas uma questão de amor perdido, era uma questão de respeito, de dignidade.
E eu não aguentava mais. Então tomei uma decisão que foi difícil para mim. Mas eu sabia que era a melhor para mim e meus filhos. Eu pedi o divórcio. Foi um processo longo e doloroso. Mas saber que não precisava mais depender dele me deu forças para continuar. Enquanto eu organizava minha vida e os documentos necessários para o processo, não pude deixar de me sentir aliviada com a ideia de recomeçar. Finalmente, a liberação do pesado fardo emocional que carreguei por tantos anos foi uma oportunidade de começar a curar e reconstruir minha vida. E Zen, é claro, reagiu como sempre, com descrença e desprezo. Quando o informei que estava pedindo o divórcio, sua reação foi a mesma indiferença arrogante que ele demonstrou durante todo o nosso casamento. Divórcio, ele riu amargamente, depois de tudo que fiz por você. E agora você está me deixando. Suas palavras me atingiram, mas eu não sentia mais a mesma dor de antes. Eu sabia que tudo o que ele tinha feito por mim estava impregnado de egoísmo. Não foi um sacrifício genuíno, era apenas uma fachada para manter o controle sobre mim. Fiquei ainda mais surpreso com sua atitude quando, com uma risada zombeteira, ele me disse que ficaria rico e que teria sucesso com a nova esposa de Brian. Christine, tudo o que ele disse parecia tão vazio para mim, tão distante da realidade do que realmente importava. Fiquei decepcionado, mas também determinado a não deixar que suas palavras me afetassem ainda mais. O processo de divórcio foi rápido. Tão rápido quanto sua indiferença a tudo que nossa vida juntos havia sido. E Zen não lutou por nada. Ele devolveu o dinheiro que havia pegado e, sem mais delongas, aceitou a pensão alimentícia que eu havia solicitado. Tudo o que tínhamos construído como família, tudo o que tinha sido a nossa vida, dissolveu-se num mar de indiferença e cinismo. No dia em que me mudei, Zen estava lá, empacotando seus últimos pertences. Ele me lançou um olhar de desprezo quando lhe entreguei as caixas. Como se estivesse gostando da derrota que havia me imposto. Aproveite esse lugar enquanto pode. Ele disse com um sorriso zombeteiro. Em breve estarei numa mansão. Nadando em dinheiro. Você verá o que perdeu. Não entendi a profunda sensação de alívio que senti naquele momento. A presença dele era um peso que me arrastava para baixo. E agora que ele se foi, eu finalmente conseguia respirar. Quando finalmente fechei a porta atrás de mim, senti como se a casa inteira, todo o ar, tivesse se dissipado. A casa, que antes era cheia de tensão e sofrimento, agora parecia maior, mais iluminada e, acima de tudo, mais livre, embora o caminho à frente permanecesse incerto. Pela primeira vez em muito tempo, senti que havia tomado a decisão certa. Os meses se passaram e minha vida começou a tomar um novo ritmo. Decidi que não seria mais uma vítima, que iria reconstruir minha vida e, acima de tudo, me concentraria no bem-estar dos meus filhos. A transição não foi fácil. Como mãe solteira, enfrentei novos desafios, mas também me senti mais forte do que nunca. Voltei a trabalhar e, aos poucos, encontrei o equilíbrio entre a carreira e a criação dos meus filhos. Nem tudo era perfeito, mas éramos saudáveis, felizes e, o mais importante, livres das sombras de um homem que nunca valorizou o que tinha. 1 ano e meio depois do meu divórcio, minha vida estava completamente diferente. Minha família, embora pequena, era sólida e feliz. Eu não precisava mais me preocupar com a crueldade de Zen ou com as mentiras de sua família. E então, um dia, aconteceu algo que me fez olhar para trás. Não com arrependimento, mas com uma sensação de justiça finalmente se realizando. Meu telefone vibrou com um alerta de notícias. Um artigo no noticiário local me deixou sem fôlego. Banqueiro local é denunciado após fraude deixar família em ruínas. O artigo detalhou o escândalo envolvendo a esposa de Brian, Christine, que orquestrou um elaborado golpe financeiro. Aparentemente, ele convenceu Zen, Brian e Amy a investir em uma empresa financeira que não existia. O pior foi que eles hipotecaram a casa de Amy e esvaziaram suas contas bancárias. Tudo por um sonho de riqueza que, previsivelmente, nunca se materializou. A queda desta família foi tão devastadora que me senti, pela primeira vez, verdadeiramente liberto. O que eu mais temia, o que era meu pior pesadelo, aconteceu com eles. Eles perderam tudo: a casa de Amy, seus carros, seus pertences pessoais. A Amy teve que trabalhar como caixa, ganhando apenas o suficiente para sobreviver. Zen e Brian foram forçados a encarar a verdade sobre suas decisões imprudentes. A empresa de fachada na qual eles investiram estava vazia. E o dinheiro havia sumido. Naquele momento, senti uma mistura de emoções: surpresa, descrença e, devo admitir, uma leve sensação de vingança. A vida me deu uma lição de justiça que eu nunca imaginei que receberia. Ao saber das consequências de suas ações, uma sensação de alívio tomou conta de mim. Eu tinha tomado a decisão certa ao me divorciar e, embora o sofrimento deles não me desse prazer, eu sabia que tinha salvado meus filhos de um destino ainda pior. Fiquei grato por ter tido forças para deixar ir tudo que não me servia mais e por ter construído uma nova vida para nós. Mas a história não terminou aí.
Poucos dias depois de saber da ruína da família de Izen, o telefone tocou. Era a mim. Contra todos os meus instintos. Decidi responder. Eu sabia que o que estava por vir seria mais uma tentativa de manipulação. Mas também percebi que precisava pôr um fim definitivo a esse capítulo da minha vida. E eu fiz. Deixei claro para ele que minha vida e a vida dos meus filhos não eram problema dele e que eu não estava disposta a me envolver em seus dramas novamente. Finalmente, depois de tantos anos de luta, eu poderia dizer com certeza que tudo havia acabado. A ligação foi o último empate que cortei. Não precisei mais olhar para trás. Minha vida, finalmente, era minha. O processo de divórcio foi, sem dúvida, um dos momentos mais dolorosos da minha vida. Mas também foi o início de um longo caminho de redenção. Depois de tudo que passei, depois de me sentir usada, ignorada e traída, eu sabia que tinha que reconstruir minha vida para proteger meus filhos e a mim mesma. Eu não queria ser mais uma vítima. Muito menos uma pessoa destruída pelas decisões erradas dos outros. Eu queria ser mais forte, mais consciente dos meus limites e, acima de tudo, capaz de ser uma mãe que pudesse oferecer a eles um futuro cheio de amor e oportunidades. No início, os dias eram pesados. Houve momentos em que me senti completamente exausto. Como se o peso de tudo que havia perdido estivesse me esmagando. Às vezes, as noites eram intermináveis, especialmente quando meus filhos não conseguiam dormir ou quando o silêncio na casa ficava muito alto. Mas algo dentro de mim, uma pequena faísca, me disse para seguir em frente. Que a dor não duraria para sempre. Que a vida poderia ser mais do que as sombras do passado. Aos poucos, comecei a reconstruir minha identidade. A recuperar aquele senso de quem eu era antes de ser a esposa de Izen. Antes de ser a mãe que se sacrificou sem que ninguém percebesse. Eu me reencontrei com a Lisa que eu era antes da vida me arrastar por um caminho cheio de mentiras e traições. Eu conhecia meus pontos fortes e, mais importante, meus limites. Aprendi a me colocar em primeiro lugar. Algo que nunca teria ousado fazer antes de tudo isso. Voltei ao trabalho com entusiasmo renovado. Embora o começo tenha sido difícil. Senti que cada pequena conquista, cada passo à frente, era uma vitória pessoal. Conheci novos colegas, novos projetos e, embora a nostalgia da minha antiga vida me atingisse de vez em quando, comecei a perceber que minha vida profissional também poderia ser um espaço de crescimento e fortalecimento. Eu me senti capaz de tomar decisões por mim mesma, de ser independente. E isso me deu uma força que eu nunca imaginei que teria. O mais gratificante de tudo foi ver meus filhos prosperarem também. Embora o processo de adaptação não tenha sido fácil para eles. Especialmente com as mudanças emocionais pelas quais estávamos passando. A felicidade deles se tornou minha força motriz. Eu os observei, aos poucos, se distanciando da tristeza que marcou nossos primeiros dias sozinhos. E isso me deu um propósito além de qualquer outra coisa. Meu amor por eles se tornou a força motriz para continuar. Para enfrentar os dias difíceis. Para lembrá-los de que sua mãe, mesmo tendo passado por muita coisa, sempre seria seu refúgio. No meio da reconstrução, encontrei novas oportunidades. Comecei a participar de projetos voluntários. Trabalhando com mulheres que, como eu, passaram por experiências difíceis. Compartilhar minhas experiências com eles não só me ajudou a curar, mas também me ensinou que eu não estava sozinha. Que havia outras pessoas dispostas a seguir em frente. A reconstruir suas vidas. O apoio mútuo se tornou uma ferramenta inestimável no meu processo de cura. Um dia, enquanto caminhava pelo parque com meus filhos, encontrei uma das pessoas que eu mais amava, minha mãe. Eu podia ver o orgulho em seu rosto por tudo que eu havia conquistado. Por como eu havia permanecido firme apesar de tudo. Conversamos por horas e percebi algo que nunca havia compreendido completamente antes: o valor de fazer parte de uma família que realmente te apoia. Minha mãe não só esteve lá por mim, mas também me ajudou a perceber o quão forte eu poderia ser. Na verdade, isso me ajudou a lembrar da importância de sempre ser fiel a mim mesmo, de nunca deixar ninguém me fazer sentir inferior. Foi naqueles momentos, enquanto observava meus filhos brincando, que entendi algo profundo: o fim do meu casamento com Izen não tinha sido uma derrota, mas uma vitória. Não foi o fim da minha história, mas o começo de uma nova. Eu havia conseguido sair de um relacionamento tóxico, onde o egoísmo e a indiferença eram a ordem do dia. E agora eu tinha a oportunidade de ser a melhor versão de mim mesma. Eu tinha chegado a um ponto em que podia olhar para trás sem arrependimento. Porque tinha aprendido a reconhecer meu próprio valor e, com isso, perceber o que eu realmente merecia. No dia em que descobri o escândalo que destruiu a família de Izen e como a vida havia cobrado seu preço deles, não senti ressentimento, mas sim uma estranha sensação de alívio. Eu tinha tomado a decisão certa em ir embora. Vê-los cair não me deu satisfação, mas confirmou que minhas escolhas me levaram pelo caminho certo. A vida deu sua própria resposta a todas as mentiras que me contaram. A todos os abusos que sofri, embora eu nunca desejasse que ninguém passasse pelo que eu passei. Entendi que o karma cuida de tudo. É neste caso,
O karma havia chegado para eles. Nos meses seguintes, trabalhar em equipe com meus filhos e criar uma vida cheia de amor e estabilidade emocional se tornou minha maior satisfação. Não me importava com o que eu tinha deixado para trás. Porque afinal, eu tinha encontrado dentro de mim o que sempre procurei: paz, força e resiliência. Foi durante uma tarde tranquila, enquanto meus filhos brincavam no jardim e eu relaxava com uma xícara de café, que percebi que não precisava mais olhar para trás. Eu estava vivendo plenamente o presente, criando o meu futuro com tudo o que aprendi durante esses anos difíceis. O amor dos meus filhos, o trabalho que eu amava e a nova vida que eu havia construído me encheram de esperança e gratidão. Eu sabia que, embora o caminho tivesse sido árduo, agora eu estava no lugar certo, onde a dor não tinha mais poder e o futuro, embora incerto, estava cheio de possibilidades. Minha jornada não terminou com a separação de Isen, foi apenas o começo de um longo processo de autodescoberta e cura. Aprendi a me amar, a acreditar no meu próprio poder e a ensinar aos meus filhos que não importa quantas vezes caiamos. O importante é levantar e seguir em frente. O verdadeiro sucesso não está no que deixamos para trás, mas no que somos capazes de criar após cada queda. E hoje sou uma mulher forte, que aprendeu a encarar a vida com coragem, sabendo que o melhor capítulo da minha história está apenas começando. O telefone tocou com um tom persistente que me fez hesitar em atender. Não reconheci o número, mas uma estranha intuição me levou a atender. Do outro lado da linha, ouvi a voz trêmula de Amy, minha ex-sogra, a mesma mulher que tantas vezes foi a fonte das minhas inseguranças, frustrações e, muitas vezes, da minha dor mais profunda. Lisa, é a Amy, ela disse, num tom que não consegui reconhecer. Era mais suave, mais tímida do que a voz autoritária que eu conhecia. Precisamos da sua ajuda, ele acrescentou, com a voz carregada de um apelo que eu nunca tinha ouvido antes. Minha mente rapidamente começou a processar o que eu tinha acabado de ouvir. Amy, pedindo ajuda, aquela mulher que tantas vezes me humilhou, que foi cúmplice da indiferença de Isen e que contribuiu para a destruição da minha vida familiar. O que ele poderia querer de mim agora? Lembro-me claramente da vez em que ele zombou dos meus esforços para fazer parte da família dele. Da vez em que ele me menosprezou na frente de todos durante os jantares de família. Da vez em que ele deixou Isen me abandonar sem levantar um dedo. Eu não tinha motivo para ajudá-la, mas algo em seu tom de voz me fez hesitar. Por um momento, fiquei em silêncio. Imagens do passado voltaram à minha mente, aqueles jantares sarcásticos. A falta de apoio de Isen. As vezes em que me senti pequena e insignificante. E ainda assim, algo dentro de mim me dizia que eu não podia mais carregar esse fardo. Eu não queria mais me sentir preso no ciclo do ressentimento. Eu não queria mais que Amy tivesse o poder de perturbar minha paz. Eu sabia que a única maneira de finalmente cortar laços com tudo que havia sido meu passado era encarar aquele último vestígio da minha antiga vida. Sinto muito, Amy, respondi firmemente, minha voz clara e determinada. Sinto muito pelo que você está passando. Mas não sou responsável pelas decisões que você e Brian tomaram. Minha prioridade agora são meus filhos. E não posso expô-los à incapacidade e aos erros que vocês mesmos causaram. Por favor, não entrem em contato conosco novamente. Quando desliguei, senti um peso saindo dos meus ombros. Era como se eu finalmente estivesse fechando uma porta que estava aberta há muito tempo. Uma porta que me mantinha prisioneira de um passado cheio de dor e traição. Não havia mais espaço para manipulação, súplicas ou promessas vazias. Eu não precisava mais ser a pessoa que se sacrificava. A pessoa que perdoava repetidas vezes sem receber nada em troca. Chegou a hora de ser a mulher que eu queria ser, forte. Independente e, finalmente, livre. Bloqueei o número dele imediatamente. Imediatamente. Senti uma sensação de calma que nunca havia experimentado antes. Eu não conseguia acreditar que finalmente estava assumindo o controle total da minha vida. Depois de tudo que passei, o caminho para a minha independência, para a cura e a paz, agora parecia mais claro do que nunca. Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava mais presa às memórias de um casamento desfeito, nem ao relacionamento tóxico com a família de Isen. Senti que tinha tomado a decisão certa e, no meu coração, sabia que, ao fechar aquela porta, também estava abrindo uma nova. Naquela mesma tarde, enquanto meus filhos brincavam no jardim, sentei-me no sofá com uma xícara de chá. Olhando pela janela, vi seus sorrisos, ouvi suas risadas e, por um momento, senti que a vida havia retornado ao seu lugar. O sol brilhava de uma maneira especial, iluminando tudo que havia começado a ser reconstruído. Eu não pensava mais no passado com tristeza ou raiva, mas com um sentimento de gratidão. Percebi que havia aprendido com cada lição, com cada lágrima, e agora eu era uma mulher diferente. Uma mulher que encontrou sua própria força. O telefone que antes era uma fonte de angústia agora era apenas um acessório na minha vida. Eu não me importava mais com o que Isen ou Amy poderiam dizer. Não me importava mais com o que eles faziam.
A única coisa que importava era o que eu decidia fazer com o resto da minha vida. E eu tinha certeza de que minha vida estava apenas começando. Eu estava no controle e, o mais importante, eu tinha meus filhos, que eram minha razão para continuar. Para continuar lutando pela melhor versão de mim mesma. A dor da separação, da traição, dos anos perdidos, finalmente começou a se dissipar. Substituída por uma esperança renovada. Ela não era mais a mulher que antes ficava devastada pelo abandono. Ela não era mais esposa de um homem que nunca valorizou seu sacrifício. Agora, ela era uma mulher renascida das cinzas de seu próprio sofrimento. Uma mulher determinada a forjar seu próprio destino e viver sua vida sem medo. Naquele dia, enquanto meus filhos corriam ao meu redor, senti-me grata por cada passo que dei. Por cada decisão difícil que tomei. Eu sabia que meu futuro não dependia mais de mais ninguém. Eu estava construindo minha vida do meu jeito. Com meus próprios valores e princípios. No final das contas. Era isso que realmente importava. Então, com o coração cheio de esperança e uma firme determinação. Finalmente encerrei aquele capítulo da minha vida. Não havia mais espaço para dúvidas ou arrependimentos. Havia apenas o caminho a seguir. Um caminho cheio de infinitas possibilidades. Finalmente, encontrei minha paz. E a paz, finalmente, era minha.